é de natureza pessimista. O homem dá mais ênfase à dor, à tristeza do que à alegria. Eu tenho certeza que cada um de vocês, durante essa semana, tiveram mais um motivo para sorrir do que para chorar. Não é? Mas o que marca mais? A dor. Não é? Então que nós, nessa noite, estamos felizes, irmãos, porque o Senhor tem nos concedido mais uma semana de vida. Se cá estamos, porque as misericórdias do Senhor nos têm alcançado. Não é? Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho, segundo escreveu Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo. No capítulo número 6, quero estar discorrendo com os irmãos, quero estar recebendo de Deus, junto com os irmãos, primeiro ouvido que ouve a mim. Então a palavra chega primeiro a mim. No capítulo número 6, nós vamos estar lendo a partir do versículo número 45. Marcos, capítulo de número 6, versículo 45. Marcos, segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? A epígrafe, o título do texto é Jesus anda sobre o mar. Amém? Vamos ler então. Versículo número 45 diz assim: logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele, sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhe a dianteira. Até aqui os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nesse inteirinho, nesse mesmo, um pouco antes desse episódio, o primo de Jesus, João Batista, o que veio adiante dele, pregando no deserto, se alimentando de gafanhoto e mel silvestre, pregando que viria aquele, como já foi pregado hoje, porque Jesus veio a primeira vez, ele vai voltar a segunda vez. Glória a Deus. E vai voltar a terceira vez. Sabia disso? Só que na terceira vez ele não desce, nem na segunda e nem na terceira ele desce mais. Jesus está proibido de pisar no mundo que o renegou, principalmente o seu povo, o povo de Israel. A nação de Israel é a nação eleita. Quando Pedro fala, vós sois a nação eleita, povo escolhido, era para a nação de Israel. Só que eles rejeitaram. Então Jesus disse, vim para o que eram meus, para os que eram meus, mas os meus não me rejeitaram, não me quiseram. Então nós somos adotivos. O Senhor tem nos chamado como filhos adotivos, porque os filhos da graça são os descendentes de Isaac. Mas então, nesse inteirinho, João Batista tinha sido decapitado. Ele havia chamado a atenção do rei, por conta que o rei estava tendo um caso com a irmã dele, com a cunhada dele. E Herodia, a mulher, preparou a sua filha, uma adolescente, e mandou ela dançar sensualmente. E o rei se interessou e disse a essa jovem, olha,
te dou até metade do meu reino. Ela correu a sua mãe e disse: olha, o rei caiu na armadilha. Irmãos, foi falado aqui, o pastor já nos ensinou que o diabo é astuto e sagaz. Não sei se os irmãos já viram um desenho, uma caricatura que fazem de um diabinho num ombro e um anjinho no outro. É mais ou menos isso. No livro de Isaías, no capítulo 32, eu não marco muito bem o número, diz assim, presta bem atenção que como o pastor falou é forte. Diz assim, quando te desviares para a direita, ou quando te desviares para a esquerda, olha para frente, que há um caminho diante de ti. Então, irmãos, ainda que o inimigo esteja de um lado falando, vai por aqui, outro vai por outro, atrás de ti ouvirás uma voz dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Irmãos, eu faço prova com vocês, eu questiono alguém que peca sem antes ser anunciado que é pecado. Ninguém é inocente perante Deus. Antes que se cometa qualquer iniquidade, qualquer mal, qualquer afronta a Deus, você vai ouvir uma dizendo: não faça isso, não mexa nisso, não toque nisso, não entre aí, não olhe para isso. Ninguém peca por inocência. Uma criança com 3 anos, vai parecer chocante isso que eu estou dizendo, que ela começa a mentir e o pai acha bonitinho, ela perdeu a inocência. São coisas, irmãos, que nós precisamos equalizar. Eu quero morar no céu, quero. Então eu tenho que me equalizar. Eu tenho que estar não me preocupando com coisas vãs, com doutrinas de homens, não com vestimenta, não com cabelo, não com nada, porque isso tudo fica aqui. Quando eu subir, eu vou estar num corpo glorificado e as minhas vestes vão ser brancas como a neve. Eu me lembro do meu avô. Eu tinha 6, 7 anos e passava no rádio, naquele tempo ainda não havia televisão, mas só para os ricos. Pobre, quando assistia, era pela janela de um vizinho mais avançado, que tinha mais dinheiro, e nós tínhamos um radinho. Eu e meu avô, nós ouvia um programa no rádio, uma novela no rádio, chamado Juvencio, o Herói do Sertão. Só que era pecado ter rádio. Era proibido ter rádio. Crente não podia ter rádio. E nós tínhamos o rádio dentro de um armário, no quartinho do meu avô. Quando ia dando o horário, eu me aproximava, ele abria a portinha, ligava o rádio, a gente ficava bem pertinho ouvindo o capítulo. Aí todo culto de Santa Ceia, meu avô se levantava e dizia: eu quero pedir perdão primeiramente a Deus e depois à igreja por um pecado que eu cometi. Eu sabia que era pecado. Irmãos, nessa situação, quantos irmãos, quantos crentes se desviaram, não voltaram e morreram no pecado? Quem vai pagar por essas almas? Alguém vai dar conta. É verdade. As almas não são nossas, irmãos. Quem sou eu para excluir alguém? Eu tenho que ensinar, como o pastor falou no Santa Ceia passada. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então coma desse pão e beba desse vinho. Eu não posso proibir ninguém de participar do corpo de Cristo. A adoração é para Deus. O louvor é para Deus. Tudo que nós, muitas vezes, inocentemente, às vezes falamos, nos é julgado, nos é colocado contra nós. O inimigo leva lá. Lembra de Jó? O inimigo foi lá no céu. E Deus disse: tem visto por onde anda Satanás?
Satanás, anda por voltar o mundo ao redor do mundo. Tem visto o meu servo Jó? O inimigo fica procurando. Então, nesse inteirinho, Jesus havia preparado os seus discípulos, mandado que eles saíssem para pegar um laboratório, coisa que nós, pastores, devemos fazer: instruir, ensinar como se aborda, como se prega, como se fala. Mas eu sempre dizia para meus obreiros, eu dizia: olha, quando você sair do evangelismo, procure arrancar uma lágrima da pessoa, porque à medida que ela chorar, ela vai abrir o coração e o Espírito Santo vai fazer o que é a paz. Então, Jesus saiu, explicou para os discípulos: olha, não leve alforje, não leve duas blusas, não leve capa, não leve dinheiro, não leve nada, porque aonde você chegar, ali você pousará, ali você comerá. E assim foi, os discípulos saíram. Antes ele deu poder aos discípulos para expulsar demônio, para curar enfermidades, e eles saíram. Quando voltaram, Jesus percebeu que eles estavam abatidos. Muitos deles não haviam nem comido, não haviam descansado. E Jesus então percebe aquilo. Jesus também está muito amargurado pela perda de João Batista, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Sabe essa dorzinha de cabeça que você sente? Jesus sentiu. Sabe essa dor de barriga, essa indigestão que você sentiu? Jesus sentiu. Por isso ele é o único mediador entre Deus e o homem. Aleluia. Porque quando você lá dizendo assim: Senhor, essa dor de cabeça está insuportável, essa ânsia de vômito está insuportável, essa agonia está demais, aí chega até o pai e diz: Pai, atenda teus ouvidos a mim, irmão, porque eu passei por isso e sei o quanto dói. Ele foi homem sujeito às mesmas paixões. Ele precisou provar de tudo nessa vida para que ele pudesse chegar a Deus em espírito. Deus não sabia o que era dor, pastor. Ele não havia presenciado a dor. Quando Deus tira o povo com o braço forte e mão estendida do Egito, e o povo começa a sair, depois de 400 anos, aí Deus viu o filho carregando o pai em tipóias, pai carregando filhos. Deus disse: não, isso não vai ficar assim, não. Foi lá e endureceu o coração do faraó, porque a Bíblia diz que Deus, preste bem atenção nisso, a Bíblia diz que Deus não pode negar-se a si mesmo. Tendo Ele prometido, não cumpriria. Tendo Ele falado, não faria. Quem tem promessa aqui desde certo que Deus não pode negar-se a si mesmo. Um dia, sabe aquele ditado, aquela coisa que inventaram dentro das igrejas que diz: o crente não morre antes da bênção, a bênção, qualquer coisa assim. Tem fundo de verdade. Esse Deus prometeu, Ele é fiel e verdadeiro, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então Jesus olha para aqueles discípulos e diz: olha, vamos fazer o seguinte, vamos passar para o outro lado, vamos descansar um pouco, vamos para o spa. Só que a notícia vazou, irmãos. A notícia vazou. E o povo, note bem, no meio cristão hoje, há dois tipos de pessoas: aos que seguem Jesus e aos que perseguem. Aos que seguem Jesus pelo que Ele é, e os que perseguem pelo que Ele pode dar. E a multidão que chega na frente, na maioria, estava atrás de alimento, atrás de milagre,
Quando Jesus chega do outro lado de Betsaida, do outro lado, ele saiu de Betsaida, atravessando para o outro lado, quando ele chega ali, já viu uma grande multidão, cerca de 5.000 homens. Aí Jesus começa a pregar, porque diz, o próprio Jesus diz, olha, eles parecem ovelhas sem pastor. Começou a ensinar. A Bíblia nos diz que ele coloca ordeiramente, bem organizado, filas de 50, filas de 100. E tudo que Jesus fez tem um fundo didático, serve para nosso aprendizado. Vai ter um milagre? Quer um milagre? Está esperando uma bênção? Organização. Jesus não habita em templo desorganizado. Glória a Deus, aleluia. E ali foi feito, procurou-se ali, mestre, despede a multidão porque já está ficando tarde e não tem nenhum supermercado, não tem nenhum Fênix aqui perto para comprar um lanche, não tem um McDonald's, não tem né? Para eles comerem, despede eles. Jesus olha para os discípulos e diz assim, ó, dai-lhes vós mesmo de comer. Os rapazes, os discípulos tinham chegado eufórico, mestre, em teu nome expulsamos demônio, mestre, em teu nome curamos enfermos. E agora Jesus diz para eles, olha, dai-lhes vós mesmo de comer. Sabe aquele negócio que às vezes a gente ora, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero uma porta de emprego, fico nem inteirinho na rede. Eu quero trabalhar para o Senhor. Não é capaz de distribuir um currículo, não é capaz de bater numa porta. Dai vós mesmo de comer, faça você a sua parte, que eu sou contigo, eu irei contigo, eu amirei, eu baterei junto com você. Quando Jesus tinha uma missão, queria procurar um louco que morava num cemitério, andava nu, amarrado de corrente, para ser um missionário, porque ele pega as coisas loucas para confundir as sábias. Quando ele chega na beira do barco com os discípulos, ele vai entrar no barco, os discípulos dão uma almofada para ele. Ele foi dormir. Muitas vezes Jesus está querendo te ajudar, mas você manda ele dormir. Muitas vezes Jesus quer pegar no remo para te ajudar a remar, mas você dá o remo para ele, não dá o remo para ele. E agora, Jesus descobre que tinha um menininho ali que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Jesus dá uma tarefa para os discípulos e diz, olha, me arrume cestos. E pega aqueles pães, aquele peixe, levanta para o céu e agradece. E começa a preparar os lanches. Ele enche o primeiro cesto, ele enche o segundo cesto, ele enche 12 cestos, 12 cestos, com 5 pães e 2 peixinhos. Aí ele fala para os discípulos, agora passem pelas fileiras e distribuam. Sabe qual foi o milagre ali, meus irmãos? À medida que tirava o pão, brotava outro de dentro do cesto. Glória a Deus. Assim é na minha vida, assim é na tua vida, assim é na minha dispensa, e assim é na tua dispensa, para aquele que crê. Glória a Deus. O que falta nas nossas vidas é crer. Ainda hoje eu falava do amor de Deus para o jovem, e eu falei, olha, uma vez eu dirigi uma igreja no Ceará e eu estava tão desesperado, tanto problema, que eu saí de casa meio variado. Eu ia voltar, nessa época eu morava em São Paulo, eu ia voltar para São Paulo a pé, sem roupa, sem nada. Eu saí de casa
para ir embora para São Paulo, sem dinheiro, sem carteira, sem nada. E tão perturbado que eu estava com a situação. E eu passei por ainda brinquei com esse pessoal, falei, passei por uma irmãzinha daquela, do ciclo de oração, que tem um cocôzinho assim para cima. Aquilo me chamou a atenção, eu olhei para ela, na camiseta dela estava escrito assim, está difícil. Dentro da minha alma. Eu disse, está muito difícil, Senhor. Ela passou por mim, uma voz falou do meu ouvido, então olhei lá atrás. Atrás da camisa estava escrito, ora que melhora. Eita, glória a Deus. Oração, aleluia. Essa é a verdadeira profecia. E agora, é saciado o povo, vou adiantar porque é saciado o povo, ainda sobra os mesmos 12 cestos sobram. Fartura. É igual a história, irmãos. Eu sempre digo para os meus filhos, eu digo, olha, eu nunca orei para Deus para pedir bem nenhum. Nunca orei para Deus me dar um carro. Esse carro que eu uso é da minha filha ali. Mas um dia que eu orar, minhas irmãs, eu vou dobrar meu joelho e pedir para Deus uma Ferrari. Eita, glória a Deus. Porque eu sei o tamanho do meu Deus. Eita, glória. É verdade, aleluia. E agora Jesus disse para os discípulos, olha, despeça a multidão, que eu vou lá no monte orar. Eles pegaram o barquinho, atravessaram, Jesus ficou por ali e foi para o monte orar. Agora nós chegamos no texto, como disse os pregadores, agora eu vou começar a pregar. Eita, glória. E diz assim, logo obrigou os seus discípulos a subir no barco e passar adiante para o outro lado da Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. Aí eu não preciso de orar, eu sou pastor. Ah, não, sou obreiro, sou cantor, sou louvador. Como é que chama? Como é que eles falam? Ministro de louvor. E o diabo bate palma. Você não é nada, você é pó e cinza. Você é pó e cinza. Davi orava e dizia, Deus, eu sou pó e cinza. Em pecado eu fui gerado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu não sou nada, eu não sou nada. Se Deus tirar a ferramenta é emprestada, pastor. A ferramenta é emprestada, irmãos. A ferramenta é emprestada, você não tem nada. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. E tendo os despedidos, foi ao monte orar, e sobrevindo à tarde. Veja bem, eu sempre quando prego nesse texto aqui, eu gosto de fazer uns cálculos. Quando é que começa a cair a tarde? 5 horas da tarde? 6 horas? 5 horas? Depende da região, não é? Então está aqui. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Vamos imaginar assim. Jesus está orando, olhando, o barquinho no meio do mar lutando. Aqueles que foi dado o poder, ei, o Senhor mandou dizer para você, ó, eu te enchi de poder, eu te enchi de unção, eu te enchi de graça para você lutar. Glória a Deus, aleluia. Olha para a cara do inimigo, bate o pé e diz, você não é nada maior do que está comigo. Glória a Deus. É verdade. Jesus vai até a beira do abismo, olha assim, 155 mil assírios. Ele volta correndo e diz, Eliseu, vai ver um monte de soldados. Eliseu põe a mão na cabeça dele e diz, Senhor, abra o olho desse incrédulo, para que ele veja que maior é o que está conosco. Glória a Deus, aleluia. Eu não gosto de ver crente triste porque está com problema maior é que está contigo. O nosso Deus é maior que enfermidade.
O nosso Deus é maior que dificuldade financeira. O nosso Deus é maior que tudo. Tome posse dessa palavra. Glória a Deus. Aleluia. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigava a remar porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília. Eu vou explicar para os irmãos o que é quarta vigília. É baseado no serviço do exército romano. Primeira vigília das 6 às 9. Segunda vigília das 9 à meia-noite. Terceira vigília da meia-noite às 3 da manhã. Perto das 6 horas. Quando foi que Jesus viu eles se fatigando ao mar? Jesus viu eles de tardezinha. Mas só Deus só vai na hora certa. Jesus só vai chegar na hora certa. Não se desespere, não se fatigue, não se desespere. Ele vai chegar na hora certa. E sabe como ele vai chegar? Caminhando sobre as dificuldades dos discípulos. O mar revolto, as ondas. Ele chegou andando sobre a dificuldade dos discípulos. Irmão, essa pregação que eu quero, que o Senhor pediu, mandou, exigiu que eu jogasse nos seus ouvidos, é para que você entenda nessa noite que grandão é só o teu Deus, que grandão é o teu Deus, que nem o mal, nem a tempestade, nem o inimigo, nem uma força do inimigo pode te abalar, porque o que está em você. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Nem o mal te afligirá, nem praga alguma. Não interessa o problema, não interessa o tamanho da praga, chegará à tua tenda. Eu falava também para esse jovem hoje, ele disse, eu leio sempre o Salmo 91. Ele disse, o que lês e o que entendes? Ele diz assim, aquele que habita, sabe, uma poesia bonita, todo mundo sabe recitar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu, como Jesus que disse aos sacerdotes, falaste bem. Eu te pergunto, você está habitando no esconderijo do Altíssimo? Quem habita no esconderijo do Altíssimo é quem está debaixo das mãos santas e poderosas de Deus, é quem está sujeito à sua vontade, é quem procura ser correto, lindo e adorar a Deus acima de todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não adianta recitar. Como o Salmo 121 que eu falei com vocês. Olha para os mortos de onde socorro. Agora eu estou para sair para a rua. Deus vai me. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros, humilhados. Glória a Deus, aleluia. Verdadeiros adoradores. Não importa como você está, não importa o que você faz, não importa a sua situação financeira, não importa a onda bravia, Ele quer que você seja verdadeiro, que você é um homem espírito de verdade. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Não fato de vir pela igreja porque está acostumado a vir todo domingo, toda quinta-feira. Vou na igreja, fazer isso automaticamente. Teu culto começa durante o dia. Teu culto começa quando você começa a se trocar. Pergunta como foi meu dia hoje. O dia inteirinho eu olhava para ele e falava, o que está acontecendo? Nada. Nada, eu estou me preparando. Porque eu tenho pouco esperando uma palavra. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Isso é adorar em espírito de verdade. Não é vir aqui para desfilar moda. É verdade. Eu me visto bem, moço. Eu ganho R$1.100 por mês. Auxílio lá do Lula. A roupa é tudo fina. Porque aqui eu tenho que vir bonito aqui. Glória a Deus, é verdade. Eu
vou estar na frente do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Um delegadinho qualquer não deixa ele fazer pergunta, imagina estar na presença de Deus. Mas não é para desfilar elegância, é porque eu estou na presença do Senhor. Os sacerdotes antigamente se colocavam todas as suas roupas, tinha que ser puro, não podia haver uma mácula na roupa, nada. Ele tomava um banho com azeite, aquilo exalava, e longe se sentia o odor, se sentia a essência de Deus na vida daquele homem. Não era perfume, não era só pelo perfume, era pela toda a circunstância que havia, porque havia mendigos, havia cegos não viam, mas conheciam pelo cheiro. Nós temos que ir para a igreja com a nossa melhor roupa, bem aseado, pastor, porque você está na presença do Senhor. Deus disse a Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que vocês são, pisa santo, porque a sandália dele era lá do Egito. Bom, vamos terminar. Aí, Jesus, vendo-os, imagine bem, Jesus via eles na cair da tarde, sobrevindo, caindo à tarde, cerca de 6 horas, como aqui os irmãos vão sentir. Agora, Jesus, perto da 4ª vigília da manhã, será que os homens já haviam lutado? Será que os homens já haviam remado? Perto da 4ª vigília da manhã. Se Deus te prometeu no carro, vou voltar no carro. Se Deus te prometeu no carro, não compre qualquer pão aí, não espere que ele está no relógio. Vai receber. Se Deus te prometeu uma casa, não compre aquele casamento da beira do rio, não, que não é melhor para você. Amém, irmãos? Não vou estender mais para não ficar enfadonho. Mas o contexto dessa palavra hoje é que o teu Deus é muito grande. O teu Deus é maior que as tuas aflições. O teu Deus é maior que toda nuvem negra que você possa imaginar. Eu vi alguém dizer, não sei se foi aqui, eu vi alguém dizer, eu vi uma luz no fim do túnel. Que dentro da minha alma disse assim: essa luz é Jesus. Podem ter certeza, por mais escuro que seja teu túnel, tem uma luz lá no fundo. Essa luz é Jesus de Nazaré, que está aqui nessa noite, no nosso meio, dizendo para você: só mais um pouquinho de tempo, que o que há de vir virá, e não tardará, porque virá no tempo certo. Amém, irmão? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Eu agradeço a minha em nome de Jesus. Bem forte para Jesus.